bem-vindos ao Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre aquela cena da Viúva Negra em Vingadores Ultimato. Então se você ainda não assistiu a Vingadores Ultimato, fica aqui o aviso, esse vídeo tá cheio de spoiler, sua única chance de sair correndo daqui. Os spoilers vão começar agora. E se você já assistiu ao filme, você sabe de qual cena eu tô falando. Eu tô falando do momento em que a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro vão pra Vormir pra tentar pegar a Joia da Alma. Como pra adquirir a Joia da Alma você tem que trocar uma alma pela joia, o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra começam a se engajar em uma luta porque os dois querem se sacrificar um pelo outro, até que a Viúva Negra finalmente vence esse sacrifício, se sacrifica pela Joia da Alma e morre. E bom, antes de entrar no tema desse vídeo, eu preciso falar que eu amei Vingadores Ultimato. Eu achei o maior épico que eu já assisti no cinema desde Senhor dos Anéis e A Retorno do Rei. Mas apesar dele ser um filme incrível, teve sim algo que me incomodou e foi justamente nessa cena. Na verdade, não foi nem a cena em si, porque a gente entende o que aconteceu aí nesse momento. A Natasha, ela resolveu se sacrificar porque o Gavião Arqueiro, ele tem uma família, ele tem filhos, ele tem pessoas que precisam dele, que dependem dele. Enquanto isso, a Natasha não tem ninguém, não tem pessoas que dependam dela, sem contar toda a humanidade. Então o sacrifício da Natasha em detrimento do Gavião Arqueiro para beneficiar o Gavião Arqueiro fez sentido. A gente pode não concordar, mas faz sentido pra narrativa. E se eu estivesse na situação da Natasha, muito provavelmente eu teria feito a mesma coisa. Eu teria me sacrificado para que meu amigo pudesse ver a família dele, se eu não tivesse absolutamente ninguém. Então ok, apesar de não concordar muito que as pessoas que não têm ninguém têm menos motivos pra viver do que aquelas que têm, eu aceitei o motivo, eu achei que fez sentido. Agora, o problema da morte da Natasha aconteceu depois dessa cena. Aí a Natasha, que é uma Vingadora original, morre. E o que acontece? Ela recebe funeral? Não, ela não tem enterro nenhum. E pior, além de não ter enterro, a gente vê os colegas dela não sofrendo o suficiente a morte dela. O Hulk, que era o atual flerte dela, não pareceu sofrer o suficiente a morte de alguém que era o único que conseguia acalmar ele pra sair do estágio Hulk e voltar a ser o Bruce Banner. Isso antes dele virar o Professor Hulk. E a coisa piora quando depois que a morte dela é anunciada, perguntam: vem cá, e ela tinha família? E aí o Capitão América, que é a voz da razão, é uma integridade em pessoa, aquele cara, vira e responde: tinha sim, a gente. Essa pergunta me tirou do sério. Porque como pode? Os Vingadores originais estão juntos lutando contra as forças do mal desde 2012, mas a Natasha já tá no universo cinematográfico da Marvel há quase 10 anos. E aí, depois de tanto tempo junto, vem alguém e pergunta se ela tinha família? Vem cá, ninguém se importou em perguntar pra Natasha qual era a origem dela, o que aconteceu com os pais, como é que ela se tornou uma assassina. Já é bastante inacreditável que depois de quase 10 anos o público não saiba a origem da Natasha Romanoff. Agora, a gente tem que acreditar que os companheiros dela não fazem ideia de quem ela é, mas essa cena só mostra todo o descaso que a Natasha recebeu no universo cinematográfico da Marvel, apesar de ser uma Vingadora original. E sobre o fato dela não ter recebido um funeral no filme, o co-roteirista de Vingadores Ultimato, Christopher Marcus, falou algo mais ou menos assim: olha, o Tony Stark teve um enterro no filme, porque ele é um personagem gigantesco, ele é um fenômeno. Agora, a Natasha não recebeu um enterro porque ela é coadjuvante, ela sempre foi coadjuvante. Não seria justo com quem a personagem sempre foi a gente agora deixar ela importante e dar um enterro pra ela. Apesar desse absurdo, eu tenho até que admirar a sinceridade desse co-roteirista, porque ele tá certíssimo. A Natasha sempre foi coadjuvante, ela sempre foi tratada assim pelo universo cinematográfico Marvel. E isso tem tudo a ver com o histórico da personagem. Lá na primeira década do século XXI, que foi quando o personagem da Viúva Negra foi criado pro universo cinematográfico Marvel, não se falava muito sobre empoderamento, sobre feminismo, sobre representatividade. Então a Viúva Negra acabou sendo criada num contexto em que o que cabia pra mulher nos filmes de ação era ser coadjuvante, o sex symbol do filme ou o objeto de interesse do protagonista. E é só você parar pra analisar a primeira aparição da Natasha no universo cinematográfico da Marvel, que foi em Homem de Ferro 2, lá em 2010. Se tem tempo que você não revê Homem de Ferro 2, você pode se chocar um pouquinho com essas cenas. A Natasha Romanoff surge quando Tony Stark tá treinando boxe. E ele olha pra ela, fica mega curioso, mega interessado, sai do ringue, fala pra ela entrar no lugar dele, naquele melhor estilo de homem que tenta testar as habilidades da mulher, pra ver se ela sabe tanto quanto ele. A gente, inclusive, tem um vídeo aqui no canal sobre isso, a gente vai deixar linkado aqui embaixo na descrição do vídeo. E pra espanto do Tony Stark, a Natasha é muito melhor no ringue que ele. Ela dá uma tesoura, uma coisa lá esquisita no personagem do Jon Favreau e ele fica de queixo caído. Quando ele vê que ela é incrivelmente poderosa, ele vira pra Pepper e pergunta: quem é essa aí? Quem é essa menina? Aí a Pepper vira e fala: essa menina é um potencial processo de assédio sexual se você continuar olhando pra ela desse jeito. Sério, isso aconteceu. Piadinha sobre assédio sexual nos filmes da Marvel. Mas não foi só isso. Tony Stark, não satisfeito, foi buscar o currículo da Natasha Romanoff no Google, dá uma gugada nela. E o que ele encontrou?
totalmente fora de contexto, surge uma foto da Natasha Romanoff de lingerie preta, com os seios em evidência e com uns frufrus, uns pompons brancos, assim, uma pose bem sensual. E aí o Tony Stark fala, olha, isso aqui foi da época que ela foi modelo lá em Tóquio. Não, eu não estou brincando, essa cena tá lá em Homem de Ferro 2. E foi assim que a gente conheceu a personagem da Viúva Negra. Hoje em dia, felizmente a sociedade evoluiu e essa cena jamais seria admitida gratuitamente no filme da Marvel. E pra surfar na onda da representatividade, a Marvel criou várias heroínas incríveis. Teve a Vespa, Valkyria, Okoye, Shuri, Capitã Marvel, Gamorra, várias personagens mulheres que essas sim estão sendo representadas de uma forma bacana e não hipersexualizada no cinema. Agora, pra azar da Viúva Negra, ela nunca conseguiu evoluir. Ao longo dos filmes, a Viúva Negra teve diversos flertes no time dos Vingadores. Teve a apresentação da Natasha no Homem de Ferro 2, em que o Tony Stark já ficou paquerando ela e fazendo piadinha com assédio. Ela deu uns beijinhos no Capitão América pra eles se esquivarem da Hydra no filme Capitão América, o Soldado Invernal. A gente nunca soube o histórico dela com o Gavião Arqueiro, mas os filmes dão a entender que eles têm um passado ali de flerte, alguma coisa meio ali não resolvida. E tinha o flerte atual dela, que era o Hulk. Como a gente já falou, ela era a única pessoa que conseguia fazer o Hulk se transformar em Bruce Banner, ela acalmava ele. Esse recurso foi inclusive utilizado em Thor Ragnarok, em que tem uma mensagem da Viúva Negra tocando e finalmente, depois de 2 anos, o Bruce Banner consegue voltar a ser Bruce. E essa hipersexualização foi inclusive objeto de crítica dos próprios colegas de trabalho da Scarlett Johansson. Em 2015, o Jeremy Renner, que interpreta o Gavião Arqueiro, e o Chris Evans, que interpreta o Capitão América, falaram numa entrevista que a Natasha Romanoff era uma piranha. Ah, porque ela é piranha, né, gente? Ela fica aí flertando com todo mundo, fica aí se engraçando pra todo mundo. E eles estavam falando sorrindo, caindo na gargalhada. 2015. Estamos em 2015. Ou seja, infelizmente a Viúva Negra nunca foi levada a sério, nem pelos seus colegas de trabalho, nem pelos roteiristas da Marvel, que mantiveram a Natasha só como objeto de desejo de seus companheiros, coadjuvante dentro de um filme que ela deveria ser uma das principais, né, uma das protagonistas, considerando que ela é uma Vingadora original, mas não, ela nunca quebrou essa barreira. Ela nadou e morreu em Vormir, completamente esquecida, em um anticlímax, inclusive, porque não deu nem tempo de sofrer por ela. O filme tinha que continuar, ele tinha que manter o ritmo, então nem um funeral, nem um enterro deram pra ela. Isso é uma personagem que começa Vingadores Ultimato como sendo a cola que une todo mundo. Os heróis que sobreviveram desistiram de tentar ajudar os seus amigos, o Hulk virou professor Hulk e agora tá deslumbrado com a fama, dando autógrafo por aí, e a Natasha Romanoff não. Ela tava ali, líder, tentando recuperar os amigos que morreram, tentando vencer o Thanos, arquitetando altos planos e sofrendo muito. E aí deram aí esses pequenos 5 minutos de protagonismo pra Natasha, pra ela morrer em Vormir e ser completamente esquecida. E aí ficou uma mensagem muito incongruente no filme, porque ao mesmo tempo que deram protagonismo pra ela durante 5 minutos e mostraram toda a relevância dela de ser a cola que une todo o grupo, momentos depois estava ela morrendo, sem enterro, sem chororô e vida que segue. Considerando que a sociedade evoluiu e que não dava mais pra ficar com uma personagem hipersexualizada, de repente a morte da Viúva Negra até que fez sentido pra Marvel. Já que eles não conseguiram evoluir a personagem, foi melhor sim deixar a Natasha morrer, pra morte da Viúva Negra fechar esse ciclo de objetificação das mulheres na Marvel e dar lugar pra uma nova era em que as mulheres são tratadas com mais respeito, de forma mais empoderada e com mais representatividade. E só pra lembrar que essa não foi a última vez que a gente viu a Viúva Negra, já que ela vai ganhar um filme solo. E como ela morreu em Vingadores Ultimato, tudo leva a crer que esse filme solo dela vai ser em forma de flashbacks. E aí finalmente a gente vai vê-la apresentando a história dela e a origem dela, como foi que ela perdeu a família, e ela vai conseguir exercer algum protagonismo. E qual é a sua opinião sobre a Viúva Negra no universo cinematográfico da Marvel? Você acha que ela merecia um enterro? Você acha que a morte dela foi justificada no filme e que fazia sentido passar batido por ela? Deixa aqui pra gente nos comentários que a gente quer saber a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e acessar o site do Farofa Geek para outros conteúdos muito bacanas sobre o universo pop. Um beijo e até a próxima!